Bom, pessoal, hoje a gente vai tratar sobre o espiritismo e assim como todos ah, os temas, né, que eu trato, eu sempre trago a fonte original, né, para que a gente possa ter de fato validação e pesquisa e ver se de fato aquilo que está escrito é aquilo que a gente está compreendendo ou está de fato nos escritos originais. Então, o que a gente tem, né? No caso aqui eu tenho alguns livros, né? A gente tem os livros de publicação de Allan Kardec e a gente tem o livro, né, como base História do Espiritismo e o Espiritismo no Brasil. Até para que aqueles que são de fato espíritas possam, né, entender o que de fato está escrito no dogma da igreja, porque muitas vezes, né, a gente tem uma percepção que existe uma distância entre o que a pessoa acredita e o dogma, né, que é instituído dentro da religião. Então, o que a gente tem lá, né? A gente tem basicamente os precursores, né, os chamados, né, ali da história, né, que vai no caso do Espiritismo, ele fala que os precursores já estariam escritos ali entre Sócrates e Platão, né? Entre seus escritos já haveria alguns resquícios, né, do que seria a religião. E ele vai falar que ele basicamente, né, no Espiritismo, eles entendem que a primeira revelação é Moisés, a segunda revelação é Cristo, e a terceira revelação seria então o Espiritismo, né, que estaria ali para poder explicar os seus antecessores. Nos tempos modernos, né, antes do surgimento oficial, a gente tem algumas pessoas que prepararam, né, ali o terreno, né, entre eles, né, vai ser relatado ali que teriam Emanuel, que foi um grande vidente, né, e cientista ali sueco, que foi considerado o pai, né, do novo conhecimento dos fenômenos supranormais. A gente tem o Edward Arvin, né, e o acontecimento ali, né, que seriam conhecidos, né, como os Shakers, né, que abordam a manifestação mediúnica, né, ali na Escócia, e teria também uma comunidade ali, né, que é chamado, né, os Shakers, que eles começaram a receber alguns tipos de manifestações e comunicações dos espíritos, né, muitas vezes, né, inclusive espíritos indígenas. A gente tem Andrew, né, que é conhecido como o profeta da nova revelação, né, que foi um jovem americano ali. Vai falar sobre algumas coisas, né, que aconteceram ali, inclusive, né, sobre o surgimento do espiritismo moderno em 1847. Inclusive vai falar sobre o acontecimento ali de Hydelsville, né? A gente tem o marco inicial, né, que de fato né, pelo menos entendem historicamente ali ser, de fato, quando iniciou-se, né, o Espiritismo, que seria 31 de março de 1848, que é onde vai acontecer, né, os fatos, né, tanto desse vilarejo, quanto também do caso das famílias Fox. No caso das irmãs, né, que é a Margaret e a Kate Fox, né, eles estabelecem algum tipo de comunicação inteligente, né, com uma força invisível através de batidas, né, elas conseguem ter respostas através desse tipo de manifestação. As irmãs elas vão enfrentar, né, uma grande oposição em alguns testes rigorosos, né, que passam, né, a fazer, e o que acontece é que, segundo, né, o documento ali, ele fala que a Margaret, sobre má influência, ela faz declarações falsas, né, contra o espiritismo, e que depois, né, posteriormente, ela vem a se retratar. A codificação na França, né, então acontece por Allan Kardec, né, o que acontece? Enquanto o espiritismo, né, anglo-saxão foca bastante na parte dos fenômenos, né, no caso na França, né, o que a gente tem é que Allan Kardec, então ele vai fazer uma condensação ou sistematização, né, desses eventos em cima do que seria então posteriormente considerado como dogma da igreja. Então ele adota, né, na verdade, né, não sei nem se pronuncia assim, né, seria o repórter Leon, ele vai adotar depois, posteriormente, o nome de Allan Kardec, né. O que ele fala, né, ele vai fazer uma análise ali das mesas girantes e ele é informado pelos espíritos que ele havia sido escolhido, né, para uma missão religiosa. E depois ele faz algumas publicações, né, ali o Livro dos Espíritos, em 1856 e 57. De forma resumida, né, o espiritismo então ele evolui de manifestações, né, que a gente tem ali isoladas, né, em seus respectivos precursores místicos, para uma explosão, né, depois ali sobre as mesas girantes, né, as batidas da irmã Fox. Em seguida, ela é estruturada de forma moral e filosófica por Allan Kardec ali na França, submetido a alguns tipos de testes, né, e validações, e depois ele vai ser propagado ali durante o mundo, né, posteriormente. A gente tem outras pessoas, né, outros personagens na história, né, como
Crookes, os irmãos Ed, enfim, algumas outras figuras que acontecem, que são colocadas ali dentro do livro histórico, né, da religião. O espiritismo no Brasil, né, ele vai ser introduzido ali na metade, né, do século XIX, né, de forma, por muitos, né, ali de forma curiosa, com algumas validações filosóficas, e com o passar do tempo ele vai ganhar, de fato, a característica de ser considerado uma religião. Como é que ele funciona, né, estatísticas que a gente tem dele sobre o mundo, né? Então, entre 2010 e 2022, né, de acordo com o IBGE, a gente teve uma redução, né, da quantidade de espíritas. Quando a gente vai fazer uma análise dele, né, comparado no mundo, né, segundo a referência que está aí embaixo, a gente tem mais ou menos, né, o espiritismo em torno de 0,19 na publicação de 2019 de pessoas que acreditam ou se dizem, né, a participarem do espiritismo. Não é exclusivamente o espiritismo kardecista, tá? Envolve outras coisas com matrizes, né, espíritas. Então é um gamo juntando, né, essa quantidade. Então vamos lá, para o livro, né? No caso aqui, o livro em questão, Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Na parte já de introdução, o que ele vai falar? Ele vai falar que o evangelho, né, os evangelhos poderiam ser divididos em 5 partes. Ele vai falar que são os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram de base para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensino moral. Ele fala que essas 4 primeiras, né, existem controvérsias, mas que o último, que seria a parte moral, essa ninguém ataca, né? Ou seria uma coisa sem tipos de questionamento. Aí ele vai falar que né, consequentemente, ele vai falar que a razão disso está em grande parte da dificuldade que apresenta a leitura do Evangelho, ininteligível para grande número de pessoas. Então, ele declara, né, que isso acontece, né, ou essas discussões acontecem porque eles não conseguem, né, ter uma base inteligente para que possa fazer essa análise. De novo, isso aqui é o que o livro trata, tá? A maneira como ele fala, não a maneira como a gente entende. Ele vai falar, né, que é verdade que já foram escritos, né, tratados, né, de moral evangélica, só que, todavia, a apresentação em estilo literário moderno lhe tira a singeleza primitiva. Então ele fala que, pelo menos, né, que o conceito, né, como ele foi escrito, né, na maneira moderna, ele tira, de alguma maneira, para eles, a parte mais simples do texto, né, na sua forma primitiva. De novo, né, isso aqui é o que o texto traz, o que eles entendem. A gente não entende que isso acontece. Pelo contrário, né? Mas tudo bem. E ele vai falar lá, né, depois, né, dá-se o mesmo com as sentenças isoladas do contexto. Isso aqui a gente até não tem muito problema, porque texto isolado, sem contexto, é pretexto para colocar o que quer. Então, sem problema. Aí ele fala, né, que para prevenir esses inconvenientes, né, ele fala que eles reúnem nesta obra os artigos que podem constituir, a bem dizer, um código moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, suprimindo unicamente o que não dizia respeito ao assunto. Então, na teoria, ele fala que até aqui eles estão codificando uma parte moral, né? E está tirando todas as coisas que não dizem respeito, então, a esse conceito moral, que é exatamente a base que ele diz até o momento. Ele vem aqui, né? Ele vai falar, né, que muitos pontos do Evangelho, da Bíblia, dos autores sacros, em geral, só são ininteligíveis, ou seja, não são compreendidos, parecendo alguns até irracionais, por falta de uma chave que nos faculte compreender o seu verdadeiro sentido. E essa chave está completa no Espiritismo, ou seja, então quer dizer que o Espiritismo é a chave para a compreensão dos Evangelhos, daquilo que foi escrito, né? Então ele entende ser ele a chave. Ele vai falar lá, né, por último. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas dentre as que os espíritos ditaram. Então ele fala que ele adicionou alguma coisa, né, do que os espíritos, né, em algum momento ditaram, né, ali para eles. Ele continua lá, né, ainda na introdução. Ele vai falar, né, ora, ninguém neste mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se tivessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria origem. Então ele fala que a veracidade envolve essa verdade em vários espíritos, né, em várias revelações.
Aí ele vai na segunda aí, né? Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por um caminho mais rápido e mais autêntico. Então aqui ele fala que a autenticidade do espiritismo, né, ela é maior do que os evangelhos. Então é maior do que as revelações que foram feitas anteriores por Moisés e por Cristo. Então ela seria maior, superior, né, e inclusive mais autêntica. Ele vai falar lá, né? O homem pode ser enganado. O homem pode ser enganado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Então ele fala que quando essa mesma verdade ela é repetida em vários outros lugares, né, ele vai constituir uma verdade porque não foi só de uma única pessoa. Inclusive ele vai falar abaixo, né? Essa universalidade do ensino dos espíritos faz a força do espiritismo. Aí reside também a causa da sua tão rápida propagação. Então eles entendem que isso aconteceu de forma muito rápida, né? Para eles. Sabe-se que os espíritos, em consequência da diferença entre as suas capacidades, acham-se longe de possuir individualmente toda a verdade. Então ele fala que um espírito não tem toda a verdade. Né? Ele não é conhecedor de toda a verdade. Ele continua lá, né? Que não é dado a todos penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração. Então é proporcional ao seu nível, né, ou sua categoria de espírito, né? Que os espíritos vulgares não sabem mais do que os homens, e até menos que certos homens. Então ele está falando, olha, os espíritos vulgares não sabem nada. Sabem tanto quanto homens, ou inclusive até menos que eles. Então, tudo bem. Ele vem falar lá, né, agora, né? Espíritos de categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram libertos das ideias e preconceitos terrenos. Então, ele está falando que quanto mais evoluído o espírito, né, mais longe ele está das coisas do mundo, né, dos objetivos materiais, das vontades materiais. Depois ele vai continuar lá. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não têm escrúpulos em tomar nomes que não lhes pertencem. Então, ele está falando que aqueles, né, os espíritos, né, vulgares, né, eles podem, inclusive, tomar nomes que não são deles. E ele vai continuar lá, né? Daí resulta que, com relação a tudo que esteja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade. Então, o que ele está falando? Que, olha, aquilo que não é de caráter moral, né, que vai ser, em teoria, repetido por vários espíritos, ele tem apenas um único objetivo, é só para aquela pessoa, é um caráter individual. E não tem autenticidade, ou seja, você não sabe, né, quem é que está falando, não tem autenticidade. Depois ele continua lá. O primeiro controle é incontestavelmente o da razão, ao qual é preciso submeter sem exceção tudo que venha dos espíritos. Então ele está falando que o primeiro critério para mim fazer a análise é o da razão. E ele vai continuar. Toda teoria em notória contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Então, o que ele está falando? Que independente do espírito que falar, o primeiro critério que eu devo utilizar é o da razão. Se ele não bate com o bom senso, ele tem que ser rejeitado, automaticamente. Depois ele vai lá. A única garantia séria do ensino dos espíritos está na concordância que existia entre as revelações que eles façam espontaneamente. Então ele está falando que, basicamente, a garantia do ensino dos espíritos só vai bater concordância com aquelas que eles fazem de forma espontânea sobre, né, uma grande quantidade de médiuns, né, que eles não se conhecem entre si. Então ele está falando que essa variação entre várias pessoas falando a mesma coisa, né, traria então a garantia, né, dessa veracidade. Só que eles têm que ser feitos de forma espontânea. E aí, por último, ele vai falar: esse controle universal é uma garantia para a unidade futura do espiritismo e vai anular, né, ou anulará todas as teorias contraditórias. Então, ele está falando que isso vai remover todas as contradições que porventura existam.
Ele vai falar lá, né? O que determinou o êxito da doutrina formulada em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns foi que em toda parte todos puderam receber diretamente dos espíritos a confirmação do que esses livros contêm. Então ele fala que essa pluralidade, né, de espíritos falando, eles confirmam uma determinada verdade. Vai falar também ali ainda. Também ressalta que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos ainda não elucidados da doutrina não constituirão lei. Então, aqui fica assim, aquilo que ainda não foi declarado da doutrina não pode ser tornado ou entendido como lei. Depois ele já vai falar aí no segundo quadro, né? Os espíritos superiores procedem em suas revelações com extrema sabedoria. Então, quer dizer que quanto mais elevado o nível, mais conhecedor ou mais sabedoria ele tem. Só que ele vai falar, não abordam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida que a inteligência está apta a compreender verdades da ordem mais elevada e quando as circunstâncias são propícias à emissão de uma ideia nova. Então, ele está falando que esses espíritos mais elevados, né, eles não abordam as grandes questões da doutrina, senão de forma gradual. Então, é como se fosse uma revelação progressiva. Aí ele vai falar por último lá, né? É por isso que eles não disseram tudo desde o começo. Ainda não disseram até hoje. Jamais cedendo à impaciência de pessoas muito apressadas. E ele continua. Então, ele está falando, olha, que ainda até hoje não foi revelada toda a verdade. Aí a gente fica sem entender se até hoje... até quando foi escrito esse livro, né, que ele seria então a terceira revelação, ou se ainda continuaria nos dias de hoje. E aí ele vai falar um pouco mais à frente, né? Todas as pretensões isoladas cairão, pela força das coisas, diante do grande e poderoso critério do controle universal. Então, qual é o controle universal que eles estabelecem? Aí ele vai falar mais embaixo. A opinião universal eis o juízo supremo, o que se pronuncia em última instância. Ela se forma de todas as opiniões individuais. Então, ele está falando que o grande critério universal são as opiniões individuais, que são todos eles falando no mesmo sentido. Então, eis o controle que eles têm. Então, isso que de fato vai validar esse controle universal. Aí ele vai pegar, né, algumas partes ali sobre Sócrates e Platão, ele vai falar, né, algumas coisas que eles falam. Mas se não nos é possível conhecer puramente coisa alguma, enquanto a alma nos está ligada ao corpo, tá de duas uma. Ou jamais conheceremos a verdade, ou só conheceremos após a morte. E ele vai falar, é dito, né, mais ainda, né, é dito que a reencarnação num corpo material é consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas se encontram isentas de reencarnar. O Espiritismo não diz outra coisa, acrescentando apenas que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade e que possui conhecimentos adquiridos traz, ao renascer, menos defeitos, mais virtudes e ideias intuitivas do que tinha na sua existência precedente. Assim, cada existência marca para ela um progresso intelectual e moral. Então, o que ele está falando? No caso, a ideia de Sócrates, né, no primeira base ali, ele fala que, olha, para conhecer a verdade, o corpo não pode estar ligado à alma, porque ou nós jamais conheceremos, né, enquanto eles estiverem ligados, ou só vamos conhecer quando morrermos, como se estivermos apenas somente em espírito. Depois, na segunda parte, ele fala que é dito que a reencarnação no corpo material é consequência de uma impureza da alma. Então, que você reencarna porque existe alguma coisa impura. E depois ele fala que, olha, acrescentando isso, ele vai falar que assim cada existente é marcada por um progresso. Então quer dizer que, obrigatoriamente, eu tenho uma progressão a cada reencarnação. Segundo o que ele fala até aqui, com base no livro Céu e Inferno. Aí ele vai continuar lá, né? As almas, depois de haverem estado no Hades, o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Ele vai pegar, né, mais uma vez o que está dizendo nos outros textos, em outras referências. Aí ele vai falar lá, o Espiritismo também afirma que os espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros. Então, o que ele está falando? Que a comunicação com o homem só acontece através de espíritos puros. Encarnados de transmitir suas vontades, que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono. Então, ele está falando que, olha, esses espíritos comunicam através de dois momentos, vigília e sono
durante o sono. Só que aí o que ele fala? Ele fala que, olha, substituir a palavra demônio pela palavra espírito e tereis a doutrina espírita. Ponde a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. Então ele está falando que no livro dele, se você fazer essa substituição da palavra, você teria as doutrinas ali estabelecidas. A gente não entende ser este porque demônio no contexto bíblico não tem nada a ver, né, com anjo. Então aqui a gente tem algumas diferenças. Aí vai falar lá que o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa, né? Aí ele coloca lá, né? Se a alma é imaterial, ela deve passar após essa vida para um mundo igualmente invisível e material. Então o espírito fica no... A gente nem considera que ele passa por um novo contexto, né? Que o espírito ele é imaterial e ele nunca vai se tornar material. Então até aqui a gente também não tem muita discussão. Do mesmo modo que o corpo decompondo se volta à matéria. Então, né, como a gente poderia colocar aqui, né? Veio do pó retornará. Então a gente não tem muita divergência. Só que qual é o problema aqui? A confusão. Ele vem falar aqui, ó. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente material, que se alimente, como Deus, de ciência e pensamentos. Então ele fala que Deus se alimenta de ciência e pensamentos. A gente teria alguma, talvez, dificuldade sobre compreender que essa parte de se alimentar por ciência. Da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais. Então ele vai, por exemplo, 4 de baixo. Encontramos aqui outro ponto capital confirmado hoje pela experiência. O de que a alma não depurada, ou seja, a alma não evoluída, conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que teve na Terra. Então quer dizer que uma alma que não evoluiu, ela mantém as ideias e as suas tendências anteriores. E ele vai falar, né, que ele adquiriu na Terra. Esta máxima, mais vale receber do que cometer uma injustiça. Não é inteiramente cristã, ele associa a injustiça a uma verdade cristã. E ele vai falar, Jesus exprimiu o mesmo pensamento, ele está comparando. Por meio desta figura, se alguém vos bater numa face e apresentar-lhe a outra. Então aqui a gente tem contextos diferentes, porque quando ele fala mais vale receber injustiça do que cometer uma injustiça, ele está falando que essa pessoa é melhor que ela receba do que ela faça. E depois ele vai tentar juntar essa ideia com uma passagem cristã, falando, se alguém vos bater numa face, apresentar-vos a outra. Aí a gente tem alguma dificuldade em entender isso aqui do ponto de vista cristão, porque bater numa face e apresentar-lhe a outra não tem a ver com injustiça. Tem a ver a não retribuir mal com mal. Pelo contrário, Deus fala, no caso, né, do ponto de vista bíblico, ele fala para retribuir o mal com o bem. Então são contextos diferentes, mas que ele tenta assimilar aqui. E por que eu estou falando isso, tá? É porque como ele usou a base cristã para fazer essa referência, a gente só está esclarecendo que são contextos diferentes, elas não se unem aqui. Ele vai falar lá, né? Segundo Sócrates, os homens que viveram na Terra se encontram após a morte e se reconhecem. Então ele está falando que aqueles que viveram aqui, né, segundo Sócrates, a referência dele, eles vão se reconhecer, né, depois que morrerem. Mostra o Espiritismo que continuam as relações que se estabeleceram entre eles. Então ele fala que o Espiritismo, da mesma forma que Sócrates, entende que essas relações elas continuam. De sorte que a morte não é nem uma interrupção, nem a cessão da vida, mas uma transformação. Até que fica muito claro que ele segue essa mesma ideia. E depois ele vem sem solução de continuidade. Esse sem solução aqui, para mim, fica um pouco confuso, porque, na verdade, é uma solução de continuidade. Então, não é que ela fica sem solução, porque a solução já é estabelecida, confirmando que eles se reconhecem depois da morte. Mas, por algum motivo, ele coloca aqui que é sem solução de continuidade. Ele continua lá, né? Não está, aí ele vem falar aqui, né? Nunca se deve retribuir uma injustiça com outra injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o mal que nos tenha causado. Poucos, no entanto, admitirão esse princípio, e os que se desentenderam a tal respeito devem apenas desprezar-se mutuamente. Então ele está falando que, aqui sim, ele está falando que no mesmo conceito da passagem anterior, aí sim seria o vínculo certo, que não se deve retribuir mal com mal, tudo bem. Só que ele vai falar aí, não está aí o princípio da caridade, que prescreve não se retribua o mal com o mal,
e se perdoe aos inimigos. Aí ele mistura de novo os conceitos, porque não retribuir mal com mal tem a ver com uma ação, não tem a ver com caridade. Porque caridade, né, a gente entende que aquilo é dar a alguém aquilo que ele precisa, né, fazer o bem a alguém, independente, né, do que ele tenha feito. Então, eu entendo que aqui existe uma confusão sobre os critérios. Essa parte talvez deveria estar na anterior. Mas ele vai continuar lá, né? A virtude não pode ser ensinada, vem por dom de Deus aos que a possuem. Então ele pega essa citação e ele vai falar, é quase a doutrina cristã sobre graça, não tem a ver com doutrina cristã sobre graça, tá? Graça é outra coisa. Graça, do ponto de vista cristão, bíblico, é dar algo que não é merecido. Então, mas ele vai continuar lá. Mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor. E então pode perguntar-se por que não é concedida a todos? Por outro lado, se é um dom, não há mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito, dizendo que aquele que possui a virtude adquiriu por seu esforço, em existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. A graça é a força que Deus concede a todo homem de boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem. Então aqui ele faz duas misturas, né? Ele fala que a doutrina cristã sobre a graça, né, é a virtude de um dom de Deus, né? É uma virtude, que a virtude é um dom de Deus. Então ele fala graça, depois fala que essa virtude é um dom que Deus dá, né? Então, enfim, aí tudo bem, até aqui tudo bem, a gente entende que graça é uma coisa que Deus dá, sem problema nenhum. Só que depois ele vai falar que o Espiritismo é mais explícito, dizendo que aquele que possui a virtude adquiriu por seus esforços. Então não é um dom dado por Deus. Ela foi adquirida através do esforço da pessoa. Então é uma coisa pessoal. Aí, só que aí ele fala que a graça é a força que Deus concede a todo homem de boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem. Então aqui no finalzinho ele fala, né, ele entende que a graça é basicamente o livre-arbítrio, é a força de escolher o bem no lugar do mal. E que essa força, por ser uma escolha, obviamente ele vem da pessoa. Então é a pessoa, ao longo das suas imperfeições, a maneira que ela vai avançando, ela consegue escolher mais o bem do que o mal. Então é diferente da graça, né, do ponto de vista que a gente tem bíblico, né, uma vez que ele citou isso, então é só para a gente fazer um contraponto. Depois ele vai falar por último, o Espiritismo fortalece a chave das relações existentes entre alma e corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Até que a gente não tem problema, porque a gente sabe que o mundo espiritual, né, a gente até concorda que ele influencia o mundo material. Só que ele continua. Abre assim um novo caminho à ciência, ao lhe mostrar a verdadeira causa de certas afecções, facultando-lhes os meios de as combater. Quando levar em conta a ação do elemento espiritual na economia, a ciência fracassará menos. Então aqui ele fala que ele abre, né, que então essas relações abrem espaço para um caminho da ciência. Aqueles que entendem ciência provavelmente vão ter alguma dificuldade em compreender, porque ciência ela envolve, né, no seu conceito, uma parte material. É analisar as coisas como elas são. Então, a gente teria alguma dificuldade sobre isso aqui, porque não há como eu provar de forma científica bases espirituais. Por exemplo, não é possível provar que um ser humano tem alma. Não existe nenhum teste científico que me mostre que a pessoa tem alma. Assim como não tem nenhum tipo de teste científico que poderia provar, por exemplo, que uma pessoa estaria endemoniada. Né? Pelo menos até o momento a gente não tem nenhum teste de laboratório que consiga confirmar isso. Então, já para mim, né, existe uma dificuldade entre essa teste, né, que ele chama de ciência, que não dá para ser comprovada, né, dentro do contexto científico espiritual, ou que é chamado, né, de pseudociência. Depois ele vai falar, né, no capítulo 1, né, ele vem falar sobre as coisas de Jesus, né? Ele vai falar das 3 revelações, fala que Moisés, Cristo e o Espiritismo, né, são as ordens ali que ele considera da revelação, e aí ele coloca uma citação de Mateus 5, 17 e 18, não sei, né, eu imagino que
porventura de alguma tradução muito antiga, talvez, né, ali de 1800, mas o texto não bate com o que a gente tem hoje, né, aquele finalzinho ali, um único iota e um único ponto, ele diverge ali, mas tudo bem. Próxima parte, né, no capítulo ele vai falar, né, a autoridade do homem precisava apoiar-se, né, na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes. Então ele fala que na antiguidade os homens só poderiam ser, vamos dizer assim, influenciados se houvesse um Deus terrível, né? Eles tinham que temer esse Deus. A gente, do ponto de vista, né, bíblico, não entende que seria necessário esse Deus, né? Mas para ele aqui existia essa necessidade, né? Ele vai continuar lá, né? Depois, um pouco mais à frente. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Aqui a gente tem alguma divergência, né? Porque, como, de novo, ele referencia a base bíblica, a gente tem que separar as leis mosaicas, né? Que está colocando aqui basicamente é o Antigo Testamento, né? Ou os 10 mandamentos. Ele fala que teria um caráter transitório. A gente não entende que a lei mosaica tem um caráter transitório no sentido da lei, mas que, na verdade, o que a gente tem anteriormente, né, no Antigo Testamento inteiro, é uma sombra do que viria de vir, né, que seria então Jesus Cristo, que estaria então, né, debaixo da lei da graça. Então são separados. Então esse transitório a gente fica sem entender se é uma transição da lei e em qual sentido, né? A gente, né, do ponto de vista bíblico, né, na verdade ela não é transitória, ela continua pré-existente, ela continua firmada, né? Mas, enfim, o que ele vai falar, né? Na parte 3, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la. Aqui ele fala que Deus não veio a quebrar, né, destruir qualquer coisa do Antigo Testamento, ele veio cumprir, né, os 10 mandamentos. Até que a gente concorda. Desenvolvê-la e dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la. Aí aqui já começa a entrar em um ponto em contradição, porque se ele não veio para destruir, quer dizer que Jesus fala no texto bíblico que ele veio para cumprir, não é uma questão de adaptá-la. Ele vai falar aqui, né, que é adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então é como se ele fosse remodelar para a versão atual dos homens, né, ou adaptar ela. É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres de Deus e tal. Aí ele vem lá, quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a esta única prescrição, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão todas as leis dos profetas. Aí a gente tem uma divergência, porque ele fala que primeiro, né, ele começa falando que Deus não veio para destruir, né, veio para cumprir, e depois ele fala que ele vai adaptá-la. Só que depois ele fala, olha, ele ao contrário, as modificou profundamente. Se ele as modificou, quer dizer que ele as alterou. Então não era mais o que era. Só que depois ele vem falar que ele reduziu a duas coisas. E na verdade o texto bíblico, né, como ele fez a referência, ele fala que Deus não veio falar que ele as reduziu. Ele não reduziu nada. Na verdade, o que ele fala no Novo Testamento é que todas as leis do Antigo Testamento, ou seja, as 10 leis que a gente tem lá, elas derivam de duas primícias, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, elas são derivadas, né? Eu poderia sintetizar elas em cima desses dois princípios, mas não anulou nenhuma dos outros princípios anteriores. Então, a gente fica um pouco... Ele faz uma confusão aqui sobre essa referência. Aí ele vai continuar lá, né? Vou pegar só as partes que já estão ali, né, já destacadas. Entretanto, não disse tudo, né, falando de Jesus, né? Limitando-se a respeito de muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. E ele vai falar, para apanhar o sentido oculto de certas palavras suas, era necessário que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave. E essas ideias não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade.
A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Então, assim, qual que é a dificuldade que a gente tem aqui? Ele fala que Deus mesmo não falou todas as coisas de forma clara. Como ele fez uma comparação do ponto de vista bíblico, o que a gente sabe? Que na Bíblia, Deus falou algumas coisas através de parábola. Mas essas mesmas parábolas, Jesus chama, por exemplo, em alguns textos, os discípulos e explica para eles o que é a tradução deles. Então, naquele tempo, naquele momento, Deus, no caso Jesus, já teria explicado. Então, é um pouco confuso essa parte que eles têm. E ele fala que não poderia ser revelada ali no final, porque não teria adquirido um certo grau de maturidade. Só que essa maturidade, ele fala que nem é no nível espiritual, que seria a ciência que tinha que contribuir para que chegasse a esse desenvolvimento. Então, é difícil compreender o que Jesus fala, por exemplo, nas parábolas, o que a ciência contribui para ela, porque parece ser uma coisa totalmente divergente da outra. Uma não necessariamente precisa da outra, né? A gente fica confuso em entender no que a ciência avançou para que eles não pudessem entender, né? Então a gente tem alguma dificuldade sobre isso aqui. Aí ele vem falar lá, né, no item 5, que o Espiritismo é a ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Aí aqui, de novo, a gente entra numa dificuldade, porque ele fala que o Espiritismo é essa nova ciência. Uma vez que eu falo de nova ciência, então ele fala que existem provas irrecusáveis. Então, fica difícil, porque se a gente perguntasse, então tá, como é que a gente consegue provar de forma científica que o corpo tem alma? A gente não tem, até o momento, nenhum teste que comprove isso, né? De forma irrecusável, como ele coloca no texto. Item 6. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. O do Novo Testamento está personificada no Cristo. A gente não tem muita discussão sobre isso, né? Apesar dessa palavra personificada, a gente achar que ela é um pouco forte, mas enfim. Só que ele vem falar, o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto de ensino dado. Então ele está falando que a terceira revelação, ela acontece do Espiritismo, mas não através da personificação de uma pessoa, né? Então, que não tem uma pessoa específica para dar aqueles ensinamentos. Ele vai lá no item 7. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo diz igualmente, não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo. Aí a gente tem algumas dificuldades aqui, porque, como eu disse, né, ele mesmo fala que é acrescentado alguns, né, nos textos anteriores, que é acrescentado algumas coisas que são adaptadas, né, e que são adicionadas. Então, fica um pouco difícil, né, e confuso essa parte, porque, enfim, ou ele segue ou ele não segue, mas ele vai continuar lá, né? Mas desenvolvê-la completa e explícita em termos claros para todo mundo, que foi dito apenas sobre forma alegórica. Então ele fala que tudo que, né, foi dito anteriormente foi de forma alegórica. Né, o cristianismo não entende isso, mas ele continua nessa ideia. Vem cumprir nos tempos preditos o que Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Portanto, o Espiritismo é obra do Cristo. Aí, de novo, é difícil porque ele não pode ser personificado, né? Porque agorinha ele falou que ele não veio personificar, né? Mas agora ele seria, então, a personificação da obra de Cristo. Mas vamos lá. Que ele mesmo preside, assim como preside, conforme igualmente o anunciou a regeneração, né? E aí ele fala ali do reino. Enfim, então para a gente há uma dificuldade aqui nesse entendimento. Ele continua lá, né? Os mandamentos de Deus dados por intermédio de Moisés contêm a germe da mais ampla moral cristã. Tudo bem, sem problema nenhum. Os comentários da Bíblia, porém, restringe-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não a teriam então compreendido. Aí ele fala que os outros comentários, aí fica entendido. Os outros comentários são o quê? São os outros textos da Bíblia. Aí ele fala que restringem o sentido.
de novo, né, como ele citou, a gente entende que, na verdade, todos eles convergem para um único sentido, e não uma restrição, e sim uma amplitude dos sentidos que a gente tem, mas ele entende aqui, né, que existe uma restrição. Aí vai falar lá, né? A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha a regenerar. E esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adotar a Deus de outro modo a não ser por meio de holocaustos. Então ele fala que ele restringe a palavra holocaustos, né? E aí, de novo, como ele citou o contexto bíblico, a unicamente uma forma de adoração, mas não era só forma de adoração. O holocausto a gente tem para propiciação de pecados, tem para adoração. Então ele não é exclusivamente para isso. Então fica como ele restringiu aqui, a gente tem o holocausto para outras coisas, né? Então, não só isso, mas também como, por exemplo, para a propiciação de pecados. Então, fica difícil restringir isso aqui. Mas ele vai continuar lá, né? Era-lhes necessário uma representação semimaterial, tal como então oferecia a religião hebraica. Enfim, hebraico não seria uma religião, né? Seria um povo, mas enfim, vamos lá. Os sacrifícios, pois, lhe falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhe falava ao espírito. Então a gente tem algumas dificuldades em entender essa comparação que ele faz aqui, porque a gente não entende que ela não é baseada na base bíblica. Não tem um contexto bíblico adequado. Aí ele vai falar lá, né, por último, né, que Jesus continuou a obra e o Espiritismo, então, vai concluir, né, a obra que então, até então não estaria terminada. No capítulo 2, ele já vai falar lá, né, que os judeus tinham ideias muito imprecisas acerca da vida futura, que acreditavam nos anjos, considerando-os como seres privilegiados da criação, não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade angélica. Então, no Espiritismo, diferente, né, da cultura cristã, um homem, ao longo da sua progressão, ele se torna um anjo. E aqui a gente só tem isso nesse texto. Não tem nada a ver com base bíblica, né? Só tem no contexto do Espiritismo. Jesus, porém, conformando o seu ensino com o estado dos homens e de sua época, não julgou conveniente dar-lhes a luz completa, que os deslumbraria sem os esclarecer, pois não a compreendia. Limitou-se, de algum modo, a apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza. Então aqui ele faz de novo, né? No contexto bíblico, a gente é entendido que Deus revelou todas as coisas, mas que no Espiritismo Deus teria dado, né, Jesus teria dado só um princípio. E ele vem falar, né, depois sobre essa lei da natureza. Mais à frente ele vai esclarecer o que é a lei da natureza. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino de Cristo. Aí aqui fica meio difícil, porque ele fala lá no comecinho que se atende, né, que o Espiritismo vai atender exclusivamente a parte moral, mas aqui agora ele fala que ele vai completar todos os outros. Então, enfim, mas vamos lá. Ali um pouco mais à frente, ele vai dizer, né, mostra a solidariedade que religa todas as existências do mesmo ser, todos os seres em um mesmo mundo, dando uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna os seres estranhos uns aos outros. Aqui ele está falando que quando há uma reencarnação, os seres são estranhos. Né? Então, beleza. Então, quando ele reencarna, né, ele não tem conhecimento do que foi anteriormente. Até aqui, beleza. Aí ele vai continuar lá. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. Aí aqui, de novo, é o Espiritismo que coloca que é preciso sofrer para chegar ao céu, porque ele tem uma ideia, né, de causa e consequência. Então, ele assume que sem sofrimento é impossível chegar ao céu. A gente vai entender um pouco mais à frente por quê. Aí depois ele vai falar, né, na citação ali, né, diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam estações apropriadas ao seu adiantamento. Então ele está falando que o universo, né, são as moradas, né, que Deus teria criado.
E que, né, elas têm, né, ali mundos diferentes, né, de acordo, né, com os espíritos que neles encarnam. Então, como se fossem níveis, né? Ele vai continuar lá, né, lá no item 3. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas. A vida moral é quase nula. Então, ele está falando que quanto mais inferior é o mundo, né? Então, basicamente, a gente praticamente não tem coisa boa moral. Então, eles são praticamente nulos, inexistentes. E depois ele conclui a outra parte, né? À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, a bem dizer, toda espiritual. Então, de um lado eu tenho o mundo, vamos dizer assim, de um lado eu tenho o mundo todo material e do outro todo espiritual, segundo, né, eles dizem aqui. No item 4. Nos mundos intermediários, mistura-se o bem com o mal. Então, tudo bem, se de um lado eu tenho um extremo, do outro, obviamente no meio eu tenho uma mistura. Aí ele continua lá. Consegue-se. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, são os mundos primitivos. A primeira entrada, então, seria esses mundos primitivos. Mundos de expiação e de provas, onde predomina o mal. Então, o mundo do meio, quando eles são, né, de expiação de provas, o mal predomina sobre o bem. E depois ele vai falar lá, né, mundo de regeneração, nos quais as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, no qual reina exclusivamente o bem. Aí ele fala que a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas. Razão porque aí o homem está exposto a tantas misérias. Então ele justifica que, olha, a Terra pertence a esse mundo onde o mal predomina sobre o bem. Parte 5. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham presos a ele indefinitivamente, nem nele realizam todas as fases do progresso. Então ele está falando, olha, você está no mundo, não tem como você progredir ou conhecer todas as coisas nele, você tem que ir para um próximo mundo. Então faz um sentido lógico. Quando em um mundo eles alcançaram o grau de adiantamento que nesse mundo comporta, passam outros mais adiantados. Então, uma vez que eu atingi a minha fase, né, o que eu tinha para adquirir nesse mundo, obviamente eu vou para o próximo. Então é como se fosse uma fase de videogame ali, né? Aí ele vem falar: para os espíritos é uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada. Como é um castigo prolongarem sua permanência em um mundo infeliz, ou serem relegados para outro ainda mais desventurado do que aquele que são forçados a deixar. Então aqui ele fala que, olha, é um castigo o espírito escolher permanecer naquele mundo, né? E ele vai falar que é mais desventurado ainda aquele que é forçado a deixar esse mundo para um mundo anterior, né? Então, aí a gente vai entender quando que isso poderia acontecer, segundo eles, né? Item 8. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores é mais relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior com relação aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Então, tudo bem. Aqui ele está falando aqui que ele é relativo. Então, se eu tenho um mundo abaixo e um mundo acima, então eu tenho que analisar onde eu estou. Quais são, né, os pontos que a gente tem acima e inferior. Tudo bem, ele é relativo, né? Porque dependendo de onde ele está, ele pode ser mais para um lado ou mais por outro. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior. Supondo que os seus habitantes, na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda se encontram na superfície e que são resquícios do estado primitivo do nosso globo. Aí aqui fica um pouco confuso, porque se eu tô, segundo ele fala lá atrás que a Terra está no mundo de expiação, como é que eu posso estar, então, no mundo primitivo, né? Que seria um mundo antecessor, né? Onde só... Então, enfim, só que ele fala que isso aqui é por conta de algum dos determinados resquícios. Aí fica confuso porque como é que ela... Então, ela não evoluiu, não teria evoluído. Mas se ela não evoluiu, ela não deve... Então, é meio confuso da gente compreender isso aqui. E aí, depois, o que ele vai falar? Ele faz até uma comparação, né? Ele vai assim, olha... Assim como é difícil você olhar para um adulto, né, e reconhecer que um dia ele foi embrião, é difícil, né, a gente olhar para a Terra agora e descobrir que um dia ela foi primitiva. Então,
eu não sei por que essa dificuldade de entender. Porque se eu tenho espíritos primitivos, eu já sei logo que a Terra está no estado primitivo. Mas se eu estou, segundo ele, já afirmado num estado de expiação, eu tenho mais mal do que bem, segundo a classificação deles. Mas vamos lá, item 9. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Então ele fala que de alguma maneira, né, nos mundos superiores eu tenho uma forma mais espiritual, mas eu mantenho, de alguma forma, os meus traços materiais. Né? Aí ele vai falar, os sentidos mais apurados têm percepções que a natureza dos nossos órgãos sufoca. Então, é difícil, fica difícil entender isso aqui, porque ele fala lá, né? Isso está no mesmo texto, né? Que o corpo nada tem da materialidade terrestre, não está, por conseguinte, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações decorrentes da predominância da mãe. Então ele fala que o espírito, quando ele está nesse estado mais elevado, ele não sofre influência da matéria. Porque ele já não tem mais essas questões de ficar doente, ficar com problema. Só que depois ele fala, só que os sentidos mais apurados têm percepções que a natureza dos nossos órgãos sufoca. Então, mas aqui na teoria o órgão já não tem mais influência, porque ele não fica mais doente, não para de funcionar. Então, não consegui compreender muito bem o que eles queriam dizer aqui. Ele vem falar lá, né? Os homens, capítulo 3 ainda, né? Os homens conservam ao seu bel prazer os traços de suas migrações passadas. Aí que ele está falando que o ser humano escolhe manter ou conservar as coisas passadas, mas no texto anterior a gente já viu que ele esquece, que na teoria é uma nova existência, que ele não carrega, mas aqui agora já fala que ele pode escolher, né, ter esses traços das suas migrações passadas. E mostram a seus amigos, tais quando... aqui o que acontece? Ele fala que quando eu chego aqui, né, nesse mundo superior, ele fala aqui, olha, que a meu bel prazer eu posso manter os traços das migrações passadas. E se mostram a seus amigos tais quais estes lhe conheciam. Então quer dizer que nesse mundo, né, superior, eu posso escolher manter os traços. Aí que para mim fica um pouco confuso, porque imagine o seguinte, estou no mundo superior, as pessoas vão me ver na maneira como eles me conheceram. Só que ele fala que eu posso escolher esse traço. Então, se eu tenho duas pessoas, essas duas pessoas evoluíram para esse mundo posterior, e eu falo, bom, eu quero manter o meu traço, e a outra fala que não, como é que essa pessoa vê a outra e a reconhece? Se ele resolveu não manter, então que versão seria essa? Então eu tenho um pouco de dificuldade em compreender isso aqui. Aí ele vem falar lá, né? A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Então quer dizer que nesse mundo, quando eles encarnam, praticamente eles têm uma evolução para o mundo adulto muito rápida. Aí ele continua lá, não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá supremacia. Então ele está falando que o que difere um espírito superior do inferior é a sua capacidade moral e intelectual. Numa palavra, aí ele vem continuando lá, né, mais na frente. Numa palavra, o mal não existe nesses mundos. Então no mundo superior, até faz sentido, não existe mal. Então não tem como existir mal, porque todos eles são seres de elevada condição. No item 11, no vosso mundo, precisais do mal para sentirdes o bem. Então ele fala que no nosso mundo, a gente precisa... Então ele tem uma relação de causa e consequência. A gente precisa do mal para entender que o bem existe. O que leva a crer por lógica que nos mundos superiores eles não entendem que mal existe. Porque uma vez que o mal lá é ausente, então eu não tenho efeito de causa ou consequência. Mas vamos lá, né? Ele continua lá. Por quê? Porque sendo inferior e só tendo experimentado dores e misérias, jamais entreviu as claridades celestes. Só pode falar do que conhece. Então ele faz uma relação de causa e consequência. Eu só posso entender que o bem existe se eu compreender que existe o mal. Então uma se torna necessária
para a compreensão da outra. A gente vai entender que no Espiritismo, né, ele tem essa referência de causa e consequência, ele tem essa doutrina de causa e consequência, essa validade. Item 12. Entretanto, esses mundos afortunados não são mundos privilegiados, visto que Deus não é parcial com nenhum de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Faz que partam todos de um mesmo ponto. Isso aqui vai ser importante posteriormente. Então ele fala que Deus colocou todo mundo, todos os espíritos, para iniciar em um mesmo ponto, de uma mesma fase. Aí o que acontece? Item 14. Entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra aqui se acham em expiação. Aí aqui a gente tem um pouco de dificuldade, porque a lógica seria a seguinte. Os espíritos, né, de acordo com os textos anteriores, eles têm, por natureza, uma progressão. Mas pode acontecer dos espíritos serem retirados de um mundo superior e voltarem por um mundo inferior por uma força maior. E ele vai fazer mais na frente, que seriam, né, ele vai entender por quê. Então ele fala, olha, que nem todo mundo que está nessa fase no mundo da Terra, que na teoria de expiação, na verdade, né, eles se acham em estado de expiação. Aí fica, mas como é que ele não pode estar no estado de expiação se ele fala que no mundo só pode entrar quem está naquela fase? Então, para mim é um pouco difícil. Mas é o que ele vai falar mais na frente. Os espíritos em expiação, se nós podemos exprimir desse modo, são exóticos na Terra. Então ele fala, olha, que na verdade a Terra, apesar de ser um mundo de expiação, na verdade os espíritos que tem aqui são são pouquíssimos, né? Ou quase nada. E ele vai falar, né, um pouco mais na frente, blá, 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 os espíritos tiveram de ser degenerados por algum tempo para o meio dos espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avancem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. É por isso que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Aí aqui para mim ficou um pouco confuso, porque ele fala que, olha, eu posso pegar um espírito de um nível superior como forma, né, de castigo e voltar ele. E aí, como ele é uma exceção nesse mundo, então o que acontece? Em teoria, eu tenho vários estados de exceção, de expiação, e alguns que estariam de forma, né, mais elevados, mas por forma de castigo, voltaram a esse mundo. Só que aqui ele fala que, na verdade, esses estados são exóticos, nada. Então, para mim, é difícil compreender essa lógica aqui. Que é o que ele vai falar ali, né? Um pouco mais à frente. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo reverta em proveito do progresso do espírito. Então, ele fala que ele pega um espírito numa fase posterior e volta ele para um estado anterior, para que as pessoas que estão nesse mundo conheçam de novas, vamos dizer assim, de novas virtudes, né, ou novos conhecimentos que só seriam adquiridos no mundo na fase posterior. Só que aí depois ele fala que, mas na verdade eles são exóticos. Então, assim, é um pouco confuso, porque assim, a lógica é, se eu estou nesse mundo, né, no mundo X de expiação, quer dizer que tem que ser exceção os espíritos que vieram do mundo posterior. Aí sim, eles deveriam ser exceção nessa terra. Mas aqui ele fala que os espíritos de expiação no mundo de expiação são exceção. Então, para mim é meio contraditório isso aqui, é difícil associar essa ideia. E ele vai continuar lá, né? Já foi falado desses mundos onde a recém-nascida é colocada. Aí que ele fala, né? Ele fala, né, que já vos foi falado desses mundos onde a alma recém-nascida é colocada quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus. Então, o que ele está falando? Que a alma, quando ela foi encarnada, ela é ignorante sobre o bem e o mal, mas ela tem a possibilidade de caminhar rumo a Deus. Então ela é colocada todos no mesmo ponto, no mesmo modo, para que eles possam, né, chegar a Deus através do que eles chamam de livre-arbítrio. Então coloquei ele no mundo zero, né, no primeiro mundo, ele tem a capacidade de escolher fazer o bem ou fazer o mal. E essas escolhas vão, né, aumentar a sua progressão naquelas respectivas bases. Aí o que ele vai falar, né? Depois, né, para o último. Mas, as que sucumbem e
Deus, não as querendo aniquilar, lhes permite irem para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória de que foram destinadas. Então ele fala que a alma é destinada à progressão. Então ela sempre vai caminhar em rumo a uma progressão, exceto aquelas que por algum critério voltam ao mundo anterior, que é o que diz a lógica aqui do texto. Aí ele vai continuar lá. Não mais haverá sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, as aspirações e emanações do próprio Deus nos aromas de amor e de caridade que emanam do seu seio. Mas nesses mundos, o homem ainda é falível e o espírito do mal não perdeu completamente seu ímpeto. Então, tudo bem, nos mundos ali, que estão inferiores, ele ainda não é puro. Tudo bem, não tem muita dor de cabeça. O progresso é uma lei da natureza. Então, ele associa que a lei da natureza é essa progressão obrigatória. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ele pela bondade de Deus. Então ele está falando que tanto ser que tem vida, como aquilo que não tem vida, eles vão progredir. Aí para mim tem um pouco de dificuldade, que, por exemplo, se tudo vai progredir, que ele fala inclusive os seres que são animados e inanimados, como é que a Terra, por exemplo, vai progredir? Por exemplo, como é que a água progride? Como é que a terra progride? Como é que a árvore progride? Então eu tenho um pouco de dificuldade sobre essa questão dessas evoluções, Mas vamos lá. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Então, eu tenho um pouco de dificuldade sobre entender como é que seria essa progressão ali, Então, vamos lá. Segundo essa lei, a Terra esteve material e moralmente num sentido de estado inferior ao que hoje ela se acha. Então, ele está falando que, olha, a Terra, e os espíritos que estavam aqui, um dia foi, vamos dizer assim, inferior. E ela atingirá sobre esse duplo aspecto um grau mais elevado. Ela chegou a um dos seus próprios períodos de transformação em que, de mundo expiatório, tornar-se a mundo regenerador. Então, o que ele está falando? Que agora você não está mais no mundo expiatório, agora você está no mundo regenerador, onde ele vai explicar aqui, um pouco mais à frente, que ela, então, teve uma respectiva evolução. Então já não somos mais do mundo expiatório. Então, não é mais o mal que sobrepuja o bem. Vai lá, item 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sobre o nome de ressurreição. Aí, de novo, aqui é uma compreensão que somente ele faz. Ele fala que reencarnação e ressurreição são a mesma coisa. Como ele usou a citação bíblica, do ponto de vista bíblico, reencarnação não existe. Existe ressurreição, mas não reencarnação. Ele vai falar, designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Então, só o Espiritismo chama de reencarnação. Ele faz essa alteração. Com efeito, a ressurreição pressupõe o retorno à vida do corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Então, o que ele fala? Que não é possível haver ressurreição em um corpo que está morto. Então, ele fala que quando o corpo separa do espírito, o espírito não pode voltar para esse corpo, porque ele já está morto. Então, se ele está morto, é materialmente impossível. De novo, isso é o que o Espiritismo entende, porque do ponto de vista bíblico, a gente tem casos que isso acontece. Ele vai falar, a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, novamente formado para ele e que nada tem de comum contigo. Então ele está falando, olha, que quando há uma reencarnação é um novo corpo, não tem nada a ver, é impossível eu encarnar num corpo que esteja morto. Então ele é uma nova vida, Então é um novo ser, uma nova criatura, no mundo ao qual ele foi associado. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na Terra se encontra em muitas passagens do Evangelho. De novo, isso não está no Evangelho.
ele faz uma associação errada do texto e contexto bíblico. Mas ele vai falar, segundo essa crença, a água se tornaria o símbolo da natureza material. Aqui ele vai falar sobre a questão de nova vida, né? Que teria que ser batizado no Espírito, na água e no Espírito. Essas palavras, se o homem não renasce da água e do Espírito, aí ou em água e em Espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma, é nesse sentido que foram compreendidos inicialmente. Então ele está falando que essa associação tem a ver com nascer de novo no Espírito e na água. A gente vai ver que ela é diferente do contexto bíblico. Aí ele continua lá, né? Vai falar sobre como é que é a questão do Espírito Santo, porque o que acontece? Essa questão de nascer, né, da água e do Espírito, a gente tem a ver com o batismo, então não tem a ver sobre essa compreensão do Espiritismo. Então ela é diferente, o contexto é diferente. Mas aí, por último, ele vai falar, né? Ele vai falar sobre como é que funciona a questão do Espírito, né? Ele vai falar, dá vida a ele a quem quer ou da alma do homem. Aí aqui, essa parte aqui foi adicionada, ela não está no texto. Ele realmente, o Espírito dá vida a quem ele quer, mas não a alma. Nessa última acepção, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Ele está falando como é que é a questão do Espírito. Ele faz uma associação ao texto bíblico, né? Quando ele faz a associação, olha, assim como o Espírito é, ninguém sabe para onde ele vem, para onde ele vai. Significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois conheceríamos o seu começo. Então ele fala que do ponto de vista espírita, não se conhece de onde veio o espírito, não sabe quando ele começa. Do ponto de vista bíblico, é diferente, porque a gente sabe que a matéria foi criada primeiro, né, lá em Gênesis, e depois Deus sopra o fôlego de vida. Então a gente sabe que a alma veio depois do corpo material, mas no Espiritismo ele fala que não se conheceria isso aqui. Parte 11, né? Se o princípio da reencarnação expresso em João podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com essa passagem. Ele faz a comparação de duas passagens, João e Mateus. De Mateus, em que não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Aí o que acontece? Existe uma confusão aqui, que ele associa a percepção de Elias sendo uma pessoa. E aí, por que a gente tem que fazer um parêntese? Porque no contexto bíblico, no texto bíblico, ele fala que assim como Elias veio. Então ele faz uma comparação. Assim como Elias, ele viria, né? Que seria João Batista. Então ele fala que João Batista é uma luz dos mesmos acontecimentos de Elias, que foi um grande profeta, que profetizou. Então que João Batista também tem este mesmo poder. Não que eles são a mesma pessoa, mas por algum motivo ele interpreta que seria a mesma pessoa. E por isso, então, João Batista teria o espírito, né, reencarnado de Elias. Mas, de novo, é um contexto específico que eles entendem, que no caso o Espiritismo entende. Aí vem falar lá, né? Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus se refere à época em que João vivia com o nome de Elias, e não tem a ver o nome, tem a ver com as qualidades, né? Um grande profeta lá atrás, então, enfim, mas ele entende que seria a mesma pessoa. Ele vai falar, a ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. Aí, de novo, ele entende que o fato de morrer e reviver, ou seja, ressuscitar uma vez, implica em isso acontecer várias vezes. Mas, de novo, só existe isso no Espiritismo, só nessa, enfim, condição que o Espiritismo entendeu. Versículo 16. Não há, pois, razão para duvidar de que, sobre o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus e que foi confirmado por Jesus. De novo, só o Espiritismo, né? Só o Allan Kardec teria entendido isso aqui, porque são coisas diferentes, divergentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Versículo 18. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Aí aqui ele já fala que não existe, diferente do texto anterior, que não existe destruição, né, quando as pessoas são reencarnadas. Ao contrário, tornam-se mais fortes e apertados. Então ele está falando que o laço é mais apertado a cada reencarnação, que eles não são quebrados. Depois, mais à frente, se uns
encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Eu falo, olha, que mesmo reencarnando ou não, eles continuam unidos. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardados progridam. Então ele fala que ó, os mais adiantados querem que os anteriores, né, avancem. Aí ele continua lá, somente as afeições espirituais são duráveis. Aí ele fala que não é bem esse vínculo, aqui ele já fala que só as afeições que perduram ao longo das reencarnações. 19. A união e a afeição que existem entre parentes são um indício da simpatia anterior que os aproxima. Então ele está falando, olha, essa afeição que você tem de conexão com os parentes é resultado de uma vida anterior. Só que ele continua lá. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade maior do que supõe. Deus permite, nas famílias, essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de progresso para outros. Aí fica difícil, porque assim, no texto anterior ele fala que a união a cada reencarnação é mais forte, mas aqui Deus permite que outros entrem de alguma maneira nessas encarnações para servir de prova. Então eles quebram de alguma maneira, esses laços que eles teriam anteriormente, né? Então, enfim, para mim isso aqui é um pouco confuso. Ele vai continuar lá. Lá encontrará sempre os que foram objeto de sua afeição. Ele fala que na nova encarnação eu vou sempre encontrar gente da minha vida anterior. Os que foram ligados ali à Terra. Uma vez que é ligado aqui na Terra, então ele fala que eu vou continuar ligado, né, para eles nessa nova reencarnação. Se mundos especiais são destinados a espíritos muito adiantados, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. Então ele fala que no mundo mais avançado, né, os espíritos não estão ali de forma presos, né? Aí o que ele vai continuar lá, né? Se considerar a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, pode-se dizer que a ela se limita aos mundos inferiores. Então aqui agora a Terra já não é mais esse mundo avançado. Na verdade, ela seria similar aos mundos inferiores. Aí ele vai falar lá, né? Espíritos, né, aguardam a relação com a natureza do mundo a que está ligado pelo seu grau de evolução. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme seja mais ou menos desmaterializado. Então, é uma ideia assim, quanto mais o mundo evolui, mais eu tenho uma distância entre as restrições materiais e as restrições espirituais. Então é como se nos mundos mais avançados o espírito pudesse atravessar a matéria, né? Então seria uma espécie de fantasma, né, que a gente tem como associação ali hoje. Então eles não estariam presos, né, a essas matérias. Então alguma coisa desse tipo. Aí vai continuar lá, né? Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Por isso, dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Como a gente já viu pela lei da natureza, todo espírito é obrigado a evoluir, então ele tem que evoluir. E ele fala que todos eles acontecem do mesmo ponto. Aí ele vai continuar ali, né? Na parte de baixo. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso, podendo, pela obstinação que demonstrem, prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. Então ele fala, olha, aqueles que escolhem permanecer no mundo que eles estão, não é mais uma dádiva, mas é sim um castigo. Porque você vai continuar sofrendo naquele mundo. Só que olha lá, o que ele vai falar depois, né? Essa opinião só seria admissível se todos os homens da Terra estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. Então, é difícil porque na teoria, na Terra, né, a gente tem as mesmas categorias, exceto aqueles que vieram do mundo posterior como forma de castigo. Mas aí o que acontece? No outro livro, o Livro dos Espíritos, na pergunta 115, ele fala assim, entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Aí ele fala a resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, o que confirma o texto que a gente viu lá atrás. A cada um deu uma missão com o fim de esclarecê-los, né, e ali vai.
Só que ele vai continuar ali, né? E a fim de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Para eles, a felicidade eterna e sem mescla consiste nessa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos, passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam murmurando, e assim, por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né, que a gente viu lá atrás, o que acontece? Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberana. A vida moral é quase nula. Mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana. O que acontece? Nesse caso aqui, segundo o texto, né, do Espiritismo, e a resposta da pergunta 115, ele fala que os espíritos são criados sem nenhum tipo de conhecimento de bem e de mal. Então, ou seja, os espíritos, a alma, quando ela é criada, ela é nula. E o que ele fala? Que Deus obriga todas elas a partirem do mesmo princípio, para que elas tenham uma progressão intelectual. Então, quer dizer que Deus coloca todas elas para sofrerem nos mundos primitivos, sem que elas tenham nenhum tipo de culpa. Por quê? Porque como eles estabelecem uma lei de causa e consequência, quer dizer que nesse caso, a lógica é Deus seria o autor do sofrimento das almas. Então, ele é o criador do mal, porque ele coloca todas elas nesse mundo sem que elas tenham nenhum tipo de, vamos dizer assim, de culpa, porque elas não são, é como se elas fossem criadas sem conhecer nada, né? Elas são inatas, inóculas. Quando ele coloca lá justificando que ele deseja que elas criem um amadurecimento, uma perfeição. E por isso, então, todas elas têm que começar do pior ponto. Então, aqui fica como se Deus fosse o autor do mal, justificado por essa progressão. Então, como eles têm uma ideia de causa e consequência, então, neste caso aqui, Deus seria, né, a causa do mal para as almas sofrerem. E aí, a gente tem outra dificuldade, que seria que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, ele vai falar lá, né? Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer e ser feliz, porque é difícil, né, compreender essa necessidade de sofrimento. Mas ele vai falar lá, entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo nem o infinito das suas perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria. Então ele fala que, olha, a gente não consegue compreender isso aqui, porque ele teria que ser, né, toda justiça, toda bondade. Então como é que ele, enfim, então ele cria ele mesmo fala assim, olha, é um pouco confuso, difícil de entender. Ele vai falar, Deus encaminhou os homens na compreensão dessas causas pelos ensinos de Jesus. Jesus não está falando sobre isso aqui. Ele vai falar, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a inteiramente pelo Espiritismo. Então ele fala, né, que haverá uma revelação exclusiva pelo Espiritismo. Aí depois, na última parte, que fizeram essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias neste mundo e para merecerem um futuro, uma recompensa ou punição qualquer, já que não puderam praticar nem bem e nem o mal? Todavia, em virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem causa, e aqui a validação de que para eles existe uma necessidade de causa e efeito, tais misérias são efeitos que devem ter uma causa aí. Desde que se admita um Deus justo, essa causa também deve ser justa. Então ele fala que essa necessidade de Deus colocar a alma para sofrer, eles têm que entender que é uma coisa justa. Só que aí tem uma separação, porque a gente entende que justiça é dar aquilo que uma pessoa merece. Só que aqui ele mistura justiça com justificação, porque ele justifica Deus fazer isso com a alma para que ela tenha uma progressão. Então não tem a ver com ser justo, mas sim uma justificativa. Ele continua lá. O homem, portanto, nem sempre é punido. Aí é outra dificuldade, né? O homem, portanto, nem sempre é punido ou punido completamente na existência atual. Então ele fala que no mundo que ele está ali atual, nem sempre ele é punido. Por quê? Porque ele precisa de uma progressão. Então, a cada progressão, né, ele vai ter uma determinada sanção. Aí o que ele vai falar lá? Os sofrimentos devidos, né, no item 7, capítulo 5. Os sofrimentos devidos à
causas anteriores são sempre como decorrentes das faltas atuais. A consequência dos erros cometidos é, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre o que fez sofrer aos outros. Então ele está falando que o que eu estou sofrendo aqui é o que eu fiz outros sofrerem. Só que aí a gente entra num problema, porque o que acontece com a primeira encarnação? As almas não tinham nenhum tipo de causa e efeito, porque elas não causaram mal a ninguém, elas nem eram conhecedoras do bem e do mal. Então, o que reforça que a primeira encarnação é Deus sendo Deus causador do mal. Então, o que é, né, o que acaba por lógica na definição espírita. Então ele vai falar lá, né? Os espíritos não podem aspirar a completa felicidade até que não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes intervia a entrada dos mundos felizes. Então, tudo bem, eles têm que ter uma progressão. Item 11. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, aí aqui a gente tem uma dificuldade, por quê? A gente viu o texto que ele fala que a pessoa lembra, outros que a pessoa não lembra. No item 11 ele fala, é vão que se objetiva que o esquecimento constitui um obstáculo para que se possa aproveitar a experiência de vidas anteriores. Então ele fala, se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deveria ser útil. Ele fala que Deus esconde o passado da pessoa. Então aqui agora ela não lembra, porque Deus esconde o que ela teve, né, no passado. Frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas. A gente já sabe que não é com as mesmas pessoas, porque tem pessoas que são inseridas pelos textos que a gente viu anterior, a fim de reparar o mal que lhes havia feito. Então ele reencarna para quê? Para que pague o mal que ele fez a essas pessoas ao qual ela estava vinculada. Mas, de novo, a primeira encarnação fica difícil. Deus nos deu para nos melhorar. Deus nos deu para nos melhorarmos. Justamente o que é necessário e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas, mas eles nos tira o que poderia prejudicar. Então é como se na encarnação ele desse pra gente só aquilo que é precisado, que é necessário, o resto ele tira. Ademais, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Então ele está falando que quando você encarna, você esquece do que aconteceu anteriormente. Só que, de novo, tem texto, ele fala de texto que lembra e agora de texto que não lembra. Aí aqui ele fala que na vida corpórea você não lembra. Quando você retornar para a vida espiritual, aí você vai lembrar de todas as coisas. Então fica confuso para saber o que lembra, o que não lembra, porque aqui agora ele fala que lembra quando você se torna espírito. Aí ele continua, não é só depois da morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que jamais a perde, pois a experiência demonstra que, mesmo encarnado, o espírito goza de certa liberdade durante o sono e tem consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e sofre justamente. Então ele fala que o espírito não é assim, ele encarna, mas ele tem uma lembrança. Por quê? Porque essa lembrança é a consciência do que ele fez de errado. Então eu teria que entender. Então eu lembro, mas não lembro. Aí agora no sono eu vou lembrar do que eu fiz nas vidas anteriores. Então fica meio confuso ali. Item 12. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos. Provavelmente esses aflitos aqui é de alguma tradução que foi feita ali em 1800, né, da onde ele fez a pesquisa. Porque serão consolados. Jesus indica que, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Deus não fala na Bíblia que o sofrimento é um prelúdio de cura. Mas, enfim, é o que ele entende aqui. Essas palavras também podem ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofreres. Ele fala que, olha, feliz porque você sofre. Porque as vossas dores deste mundo são pagamento das dívidas das vossas faltas passadas. E essas dores, quando suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por Deus haver reduzido a vossa dívida. Aqui eu tenho um pouco de confusão, porque ele fala que o sofrimento desse mundo é pagamento das vidas faltosas. Aí, de novo, tem o problema da primeira encarnação, que você não cometeu mal a ninguém.
Mas enfim, né? Aí o que ele fala? Ó, isso aqui são pagamentos das vidas passadas, são dívidas. Só que ele fala, só que quando suportadas pacientemente na terra, né? Na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Então ele fala que nessa terra, de alguma maneira, vai me poupar de sofrimentos da vida futura. Então, ele está falando que Deus abrevia o meu sofrimento aqui na terra. Mas isso não deixaria, então, não criaria uma injustiça, uma vez que eu não pago pelos pecados aqui, daqueles que eu cometi, e aí fica difícil assim, se eu não estou pagando aquilo que eu fiz nas vidas anteriores pelo texto, né, que ele fala que eu estou pagando aquilo que eu cometi anterior, não fica difícil então de eu atingir uma completude, né, da alma, uma vez que, não sei, né, uma vez que eu não paguei tudo, mas aí que Deus então de alguma maneira teria que retirar esse pagamento obrigatório, e aí sim eu teria então uma espécie de graça aqui, né, que Deus tiraria de mim, mas ele associa isso de alguma maneira aqui na Terra. E ele vai falar lá, né, no último. Ele nos mostra os próprios suicidas, ele nos mostra os próprios suicidas a nos informar sobre a situação infeliz que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Então é que ele condena o suicídio. Olha o que ele vai falar. O espírita tem, no capítulo 50, o espírito tem, assim, vários motivos para contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando a sua vida, chega a um resultado inteiramente oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para cair no outro ainda pior, mais longo e mais terrível, que se engana ao se matar, que vai mais depressa para o céu. Então ele fala que aquele que se suicida achando que vai direto para a vida espiritual ou direto para o céu, pelo contrário, ele vai sofrer mais. Ele vai falar, a recompensa será tanto maior quanto mais penosa é a aflição. Então, o suicida ele vai ter, segundo eles, uma vida pior do que ele já tinha. E aí fica um pouco difícil, porque assim, a lógica, né? Quando eu cometo suicídio, quer dizer que eu não terminei de pagar os pecados que eu já cometi. E que então eu cometi, em teoria, um mal a mim mesmo. E esse mal a mim mesmo se sobrepõe ao mal que eu faço a outras pessoas. Por quê? Porque eu não faço a progressão que a lei, que ele chama da natureza. Então, por isso, eu tenho que ter uma pena maior na vida posterior. Na parte 19. Será a terra um lugar de alegrias? Um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa ainda aos vossos ouvidos? Não proclamou ele que haveria choro e ranger de dentes? Aí, de novo, ele pega um texto de Deus onde ele fala choro e ranger de dentes sobre a segunda vinda na Bíblia, né? Sobre quando Deus, né, vai ter ali, né, a sua segunda vinda, e ele associa de alguma maneira para esse sofrimento na terra. E ele vai falar, não é máxima de Eclesiastes, a felicidade não é deste mundo. Aí ele faz uma associação fora de contexto. Porque em Eclesiastes, né, o livro, basicamente, ele vai falar sobre questões de vaidade. Ele fala que ele procura toda a felicidade neste mundo. Só que ela não é plena. Porque ele fala que tudo isso aqui é validade, porque ele não foca na vida espiritual, porque ele fala que tudo isso aqui é passageiro. Então não tem a ver com não encontrar a felicidade, porque tem vários textos onde a gente começa a desfrutar da felicidade que Deus nos propõe nesse mundo material. Então aqui é um contexto que ele coloca que ele entendeu, não que está no contexto bíblico. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais conseguirem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Então ele fala que jamais vai ser encontrada felicidade nesse mundo. Então é uma interpretação espírita. Esta questão dá lugar naturalmente à outra, visto que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Né? Então, de novo, né, ele coloca, né, um outro contexto, né, da passagem adaptada para ele. Aí ele vai falar lá, né, no capítulo 6, essa condição está na lei por ele ensinada, seu jugo é
é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois apenas impõe como dever o amor e a caridade. Ali não fala, né? O texto não fala. Esse contexto de caridade é colocado exclusivamente pelo Espiritismo, né? Ele vai colocar lá, né? O Espiritismo vem do tempo previsto cumprir a promessa de Cristo, preside de seu advento o Espírito de verdade. E aí ele coloca uma diferenciação aqui, né? Ele fala, ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas fazendo compreender o que Cristo só disse por parábolas. Deus não disse coisas apenas por parábolas, pelo contrário, ele disse coisas diretamente, sem utilizar palavras, por exemplo, quando ele fala para os discípulos. E ele vai falar um pouco mais na frente, né? Ele vem falar, vem finalmente trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então ele fala, de novo, né? Associar a questão da causa e consequência. Mas tudo pode a criatura sentir-se feliz, se não sabe por que sofre. Ele fala, não tem como eu sentir felicidade se eu não sei o que é sofrimento. O Espiritismo mostra que a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra em que o homem espia e seu passado. Então ele fala aqui, ó, você sofre porque você fez coisas ruins no passado. Só que, de novo, tem o problema da primeira encarnação. Mais ingratos, capítulo 6, né? Mais ingratos, os homens se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino do meu Pai. É totalmente contrário ao que a Bíblia diz, né? Porque ele fala, olha, que pelo contrário, o caminho é estreito e pequeno, né? Largo, né, o caminho da perdição. Mas ele continua lá, orai e credes, pois a morte é a ressurreição. Ele associa a morte com respeito à ressurreição. Ele vai falar, espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Todas as verdades encontram-se no cristianismo. Aí aqui ele já fala que toda a verdade está lá, mas não a verdade do cristianismo bíblico. A verdade, então, que teria sido adaptada nessa terceira revelação do Espiritismo. Então ele contradiz ao que a Bíblia diz. Ele vai falar, o Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra. Capítulo 7. O espírita tem ainda outros motivos para ser indulgente com seus inimigos. Em primeiro lugar, ele sabe que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus defeitos. Então ele fala, né, com respeito, né, à questão da progressão. Capítulo 9. Item 8. Os laços do sangue não estabelecem necessariamente vínculos entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Aí aqui ele fala que não necessariamente quando eu nasci, né, os meus irmãos de sangue serão, mas só que lá atrás ele fala que esses vínculos são mais apertados. Aí aqui já não é bem isso, como também naquele texto fala que podem ser inseridos pessoas que não fazem parte do laço como forma de provação. Então fica confuso saber quando é e quando não é, né, para mim aqui. A hostilidade com que os irmãos o tratavam se acham claramente expressas no relato de Marcos. Ele fala que os irmãos de Jesus tratavam ele, né, de forma hostil. E, na verdade, a gente não vai ver que eles, no texto bíblico, os irmãos não tratavam Jesus de forma hostil. Na verdade, eles têm uma dúvida sobre a sua messianidade, sobre ele ser, então, né, o Espírito, né, ou aquela encarnação, a pessoa que faria as revelações divinas, sobre ele ser de fato Deus. Então tem a ver com as desconfianças que só vão ser confirmadas depois, né, em quem de fato ele é com respeito à vida espiritual, mas não que ele era tratado, né, de forma hostil dentro de casa. Aí a parte 3 do capítulo 15. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humanidade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Aí continua mais à frente. Jesus, portanto, não faz da caridade apenas uma das suas condições para a salvação, mas a única condição. Aí ele está falando que Jesus define que a única condição de salvação é a caridade. E não tem a ver com o que Jesus disse. Então ele interpreta isso e coloca isso como uma regra absoluta para a salvação. Caridade e humanidade está o único caminho da salvação. Né? De novo, só ele entende aqui. E ele vai pegar o texto de 1 Coríntios, né? E vai falar aqui: agora, pois, permanecem essas três virtudes: a fé,
a esperança e a caridade. Aqui não é a palavra, não é caridade. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Então ele tira a palavra do original, que é amor, e substitui por caridade para confirmar aquilo que ele já tinha escrito. Então, de novo, ele não é, né, honesto com o texto de origem. Então ele acaba alterando. Então, obviamente, é uma interpretação exclusiva e adaptada dele. Capítulo 26, né? Ele fala, os médiuns modernos. Pois os apóstolos também tinham mediunidade. Igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos. Então ele fala que, né, os médiuns modernos, né, assim, ele compara ele também como se fossem, né, os apóstolos. Ele vai falar lá, né? De novo, a gente tem uma... Com respeito aqui ao texto, na item 18, os espíritos sofredores reclamam preces e essas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem pense neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Então eles falam que é bom que a gente ore, né, para as pessoas que morreram, porque elas não se sentem, né, tão sozinhas, elas ficam, né, menos tristes, né, vamos dizer assim. Ele vai falar, né, no capítulo 18. Item 11, né? Todos temos, desde o nascimento, um espírito bom que se ligou a nós e nos tomou sob a sua proteção. Então aqui ele fala que a gente teria um anjo, né? Um espírito que é associado a nós, a cada pessoa, né? Então, por lógica, né, eu tenho essa quantidade aí que seria igual. De novo, é uma interpretação exclusiva, né, do espiritismo, né? Na Bíblia a gente não tem nada que referencie isso aqui. Uma igualdade, né, que se associa quando nós nascemos. E lá na última parte dele, na nota explicativa, ele vai falar, né, que a doutrina espírita, né, é sistematizada sobre os aspectos científicos, filosóficos e religiosos. De novo, a gente não vê uma confirmação da parte científica, porque a ciência, como ela é conhecida hoje, né, não há como ela se validar ou se fazer provar sobre qualquer questão espiritual. De novo, né, não há como eu testar se uma pessoa, por exemplo, tem alma ou não tem. E ele vai continuar lá, né? Vai falar que, né, nas leis, né? Todos os seres humanos são espíritos imortais. Então ele fala sobre a imortalidade da alma, né? Criada por Deus em igualdade de condições, né? Todas elas têm o mesmo início, sujeitas às mesmas leis naturais, né, de progresso. Então, obrigatoriamente, os espíritos vão progredir em algum momento para a perfeição, né? Aí a discussão é de quando, né, aconteceria esse momento de acordo com suas respectivas escolhas. Aqueles que escolhem mal podem, inclusive, retornar ao mundo anterior, a um estado anterior, ao mundo anterior, né? E ele vem lá depois no D, né? O progresso obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo. Então ele fala que Jesus é o guia e modelo, mas não no que ele disse, né, no contexto bíblico, né? Mas sim no que ele foi traduzido, no caso aqui, no Espiritismo. Então o que acontece? Quais são as principais bases, né, que a gente tem ali consolidada, né, do Espiritismo, ou os dogmas, né? Ele entende-se a revelação, né, a nova revelação de Deus. Não existe mortalidade da alma, né? Então a alma é imortal. Todas as almas irão progredir em algum momento para a perfeição, né, que é o que ele tem como lei natural. Não existe inferno, tá, para ele. Ele é um estado impurificado da alma, então não teria um lugar, né, chamado, né, um local de inferno. E tem 5, a reencarnação, né, após a morte. Então ele detém essa doutrina da reencarnação. 6, existência de outros mundos, né, categorizados por níveis de evolução. 7, a alma tem uma transição de um estado material para um estado espiritual. Então, no mundo, né, mais inicial, ele tem fortemente um estado material, e ao longo, né, do caminho até ele atingir a perfeição, ele vai de alguma maneira, né, de alguma forma, entrando nesse estado espiritual, mas mantendo os seus contrastes ou as suas formas materiais. E tem 8, o mundo material também evolui, né? Então as coisas animadas e inanimadas também sofrem algum tipo de evolução. 9, comunicação com os espíritos através de médios. 10, lei de causa e efeito, né? Essa é uma lei dogmática. E tem 11, a caridade como ponto de salvação. Então você só pode ser salvo através da caridade, né, ou através das obras, né? E 2, Jesus Cristo é um profeta de maior desenvolvimento, né? Então ele é um espírito que de alguma maneira
né, que não é conhecida, ele que estaria lá, né, no mundo mais evoluído, ele encarna no mundo mais involuído, que no caso seria a Terra, só que não como forma de castigo, né, o que é uma coisa que não tem uma explicação, né, dentro dos textos espíritas. Então, o que a gente tem de contraponto, né? Uma vez que ele fez menção sobre textos bíblicos e se diz, né, revelação de Moisés e depois a de Cristo, que seria a primeira e a segunda revelação, então vamos ver o que a gente teria de contraponto. Então, primeiro, né, proibição da consulta dos mortos, né, Isaías 8:19, né, quando vos disserem consultai os necromantes ou adivinhos que chilreiam, né, e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus a favor dos vivos, se consultarão os mortos? Então ele fala, olha, a favor dos vivos, você deve consultar, sou eu. Deuteronômio 18:10 e 11, né, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem açougueiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Levítico 20:27, o homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Então, Deus deixa claro, né, a proibição de qualquer tipo de pessoa que faz consulta a mortos. A gente tem a proibição de adicionar qualquer coisa ao texto bíblico, né? Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Apocalipse 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da vida, da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, é proibido adicionar ou retirar qualquer coisa ao texto bíblico. O que ele fala sobre a morte? Né? Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho, a justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, de novo, Deus, né, poderia, aqui a gente tem, né, umas outras linhas, que a alma que pecar, essa vai morrer. 2 Tessalonicenses 1:9. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, ele fala que aqueles que morrerão nunca mais vão poder voltar à face de Deus. Malaquias 4:1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo, que não vai sobrar absolutamente nada deles. Hebreus 9:27. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, não existe a reencarnação de vida após vida, né, da alma, enfim, ao longo do tempo. Morreu, já vem o juízo. 1 Coríntios 15:42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo para a corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Então ele está falando do que vai acontecer da transformação daqueles que morrem. Morreu, o corpo vai ser transformado. Uns para a glória, outros para a corrupção eterna. Então, para o destino eterno. Apocalipse 21:4. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então ele está falando que uma vez que o meu corpo for transformado na segunda vida, acabou a morte, não vai ter mais morte, não vai ter dor, não vai ter mais sofrimento, acabou, não existe ressurreição. Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Texto sobre quem é Deus, né? 1 Timóteo 2:5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então ele está falando que só existe um Deus, só existe uma pessoa que faz a mediação, que é Cristo Jesus. João 14:16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aqui é onde, né, o Espiritismo entende ser a terceira revelação. Só que ele fala quem é o consolador.
exatamente no texto à frente, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, o artigo definido, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então é ele quem ensina sobre todas as coisas que foram escritas. João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então é que ele classifica quem é o verbo. João 1:14 fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então ele declara que Jesus é Deus. Ele estava com Deus, se fez carne e habitou entre os homens. Então Jesus não seria um espírito muito evoluído, pelo contrário, ele é o próprio Deus. Gênesis 1:2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus parava sobre as águas. Aqui a gente tem o Espírito Santo atuando desde a criação do mundo. Texto sobre a inspiração, né? Ele vai falar, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ou seja, então ela foi toda inspirada por ele. 2 Pedro 1, 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. De novo, os homens foram inspirados pelo Espírito Santo para falar. No caso do Espiritismo, a gente tem que aquelas profecias que são individuais seriam apenas de caráter individual. Aqui não, a Bíblia fala que toda ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Texto sobre novos céus e novas terras. Isaías 65:17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória. Então, quando houver, né, a restauração da segunda vinda, não haverá lembrança da vida passada. 2 Pedro 3:13, né? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, a terra será transformada na segunda vinda. Romanos 8:21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para que a liberdade da glória dos seus filhos. Então, quer dizer que toda a criação, né, inclusive, né, a terra, ela vai ser transformada e vai ser glorificada. Então ela não vai passar por uma evolução, ela vai ser restaurada. Texto sobre os demônios, né, o que eles podem fazer. Marcos 5:2. O desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro o homem possesso de espírito. Então o que isso quer dizer? Que uma vez, né, os espíritos podem entrar, né, em forma material, né, dentro do homem, né? Então ele pode habitar, né, dentro do que a gente tem de mundo material. Mateus 8, né, dentro da pessoa. Mateus 8, 28 e 29. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gardenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Veste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então quer dizer que eles são seres racionais. Quer dizer que eles pensam, quer dizer que eles se comunicam, eles conversam conosco. Atos 16:16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então quer dizer que eles têm o poder de adivinhar as coisas. Então aqui talvez poderia até ficar o questionamento. Eles têm o poder de prever o futuro ou eles têm o poder de, nessa adivinhação, agir e fazer com que esse objeto haja de acordo com a sua vontade. Lucas 11, 24 e 26. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, donde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então quer dizer que
quando um espírito, não uma pessoa, né, estaria possessa, o espírito sai e ele volta pior porque ele traz mais espíritos com ele. Então, aquela pessoa estaria no estado pior. Vai falar lá, sobre, né, ainda continuando sobre o que eles podem fazer. Marcos 9, 17, 18. E dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mundo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então, outra característica que eles podem fazer o corpo definhar. Então, eles têm condições de fazer o corpo apodrecer. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo. Quer dizer que eles podem se fingir de falsos profetas a ponto de se transformarem ou se parecerem anjos de luz, fingindo ser, mas na verdade nunca foram. 1 João 4,3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Então ele está falando que todo aquele que não confessa aquilo que Deus fez, quem Deus é, ou seja, aquilo que foi escrito, ele fala, olha, esse aí já é um anticristo. Então, se ele não confessa aquilo que Deus já estabeleceu, pelo contrário, isso já mostra que ele não é, que ele é outra coisa, mas não vindo de Deus. Já 11, 12. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Quer dizer que eles só podem fazer aquilo que Deus permite ser feito. Ou seja, aquela margem que Deus fala, olha, até aqui você pode ir. Apocalipse 13, 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Ele fala aqui, olha, até grandes sinais ele pode fazer, inclusive atear fogo do céu. Então são grandes sinais e poderes que eles têm. E quais são os textos, né, por exemplo, que Jesus fala diretamente a ele como primeira pessoa? João 10, 9. Ele fala que eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Ele está falando que, olha, a única porta existente sou eu. Você tem que passar por mim. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele fala que ele deu a vida pelos seus. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então ele está falando que, olha, eu sou a ressurreição. Então a ressurreição está em mim. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o artigo é definido: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não existe nada fora dele. João 8,58. Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele está falando que, olha, eu já existia antes de Abraão. Então o que demonstra que Jesus é Deus, né? Confirma que ele é Deus e não um simples, né, profeta. Porque ele vai corroborar com outros textos, né, nesse sentido. Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então ele não veio para alterar, não veio para transformar, não veio para adaptar, ele veio exclusivamente para cumprir. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então ele está falando que, olha, eu sou o Filho do Homem e a minha vida em razão de resgate de muitos. Então não tem a ver com chegar à fé, né, através de algum tipo de obra, que a gente tem também outros textos que corroboram. Então esses são apenas os textos onde Jesus, em primeira pessoa, fala o que ele é. Então, de novo, né, o primeiro crivo, né, que é dado lá no Espiritismo é a ideia da razão. Então fica
difícil, porque ele contradiz o que está escrito, segundo ele, na primeira e segunda revelação, que seria Moisés e Jesus. Então, se ela não for adaptada pelo Espiritismo, o próprio Espiritismo cai em contradição pelo que Cristo disse e determinou. Tudo bem? Então, chegamos aí ao fim dessa análise.